Olá pessoal, Pastor Léo aqui, pastor titular da Igreja Presbiteriana do Jockey. Estamos começando mais um podcast Papo de Pastor, voltando agora com a temporada 2023. Esperamos que vocês acompanhem, curtam e compartilhem esses e todos os episódios aqui para frente. Hoje, estou aqui com o nosso irmão Henrique Nicolas para falar sobre RPG. Nicolas, bem-vindo. Obrigado, pastor. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos ouvindo aí. Boa madrugada, né? Para quem for mais noturno aí, boa madrugada também. Aquele pessoal que vai para Academia 24 Horas malhar, escutar podcast. Nicolas, antes de mais nada, se alguém quiser conhecer um pouco do seu conteúdo, como é que a pessoa lhe encontra aí na internet? No começo desse ano, a gente fez o canal, eu falo gente porque eu considero eu e minha esposa, chamado Reformago, que é justamente reformados que somos com um mago da classe de RPG. E tá o canal no YouTube, é só jogar Reformago que você tem acesso a todos os vídeos e a gente fala bastante sobre RPG de mesa. Pronto. Então vamos começar já com isso, né? Para o nosso ouvinte médio aqui, quando pensa em RPG, pensa em fisioterapia. No meu caso, que cresceu no mundo nerd, eu fiquei assustado, foi com o oposto. Quando eu ouvi fisioterapia RPG, eu digo... Rapaz, eles que se apropriaram do nosso... Tem roleplay ali, né? Aí, mas então, para quem pensa que RPG é uma coisa da fisioterapia, o que é o papo, no caso, sobre RPG que vai estar falando hoje? O que é RPG? RPG é um jogo que você joga no tabuleiro, de preferência presencialmente, né? Mas hoje em dia tem várias modalidades digitais, que significa role-playing game, que é interpretação de papéis. E você tem um livro de regras que direciona como esses papéis vão ser interpretados. Então, é aquela famosa liberdade que a gente sempre prega. Em vez de você seguir um caminho reto e linear, como em vários outros jogos de tabuleiro, o que entra como diferencial do RPG é justamente a probabilidade de você pegar caminhos diferentes e fazer, entre aspas, o que você quiser, limitado pelas regras daquele livro. Então, o exemplo que a gente geralmente dá você está com seus jogadores e tem uma caverna na frente de vocês. Vocês podem entrar na caverna para pegar um tesouro, mas no meio da floresta vocês escutam uma mulher gritando. Vocês entram na caverna ou vão ajudar a moça que gritou, né? Então, tem essa liberdade. Se você não quiser fazer nenhuma dessas coisas, você pode também. Então, o chama do RPG é esse. Entendi. Você ter essa liberdade de jogo para você lidar com situações que é apresentados pelo mestre, que faz o papel ali do administrador das coisas e vai jogando os desafios. E você, como jogador, tem que superá-lo. Que é o que cria a história, no caso, o mestre é a figura que cria a história. Isso. É ele que estabelece esse cenário da caverna, da mulher gritando. Quem está nos ouvindo, né? O que o Nicolas falou assim, de ter limitações. É se você imaginar um jogo de Ludo, por exemplo. É extremamente limitado, você só anda para frente ali, né? Isso. Então, nesse caso, há limitações de regra, mas alguém pode dizer, ele vai ficar sentado e fazer uma fogueira aqui, né? Não, ele não vai fazer nada, ele vai ficar sentado. Sempre tem que ter aquela veia de problema. Sim. Que o mestre vai ser responsável por criar e jogar para os jogadores resolverem, né? Em vez de atuar com essa questão, não vou fazer nada, a intenção do chefe é sempre instigar. Né? O mestre, por si só, é um instigador e vai colocar monstros, desafios, missões, para que os jogadores tenham a capacidade de superar, né? E também, lógico, a recompensa que os jogadores têm é a progressão. Eles vão ficando mais fortes, vão conseguindo mais equipamentos. É literalmente como aqueles jogos de videogame, só que voltados para uma mesa, né? Uma pessoa vai criar um personagem. Isso. Aí por isso o nome roleplay. Naquele momento, ele vai estar interpretando aquele personagem ali. É claro que a gente entende que muito do que a pessoa bota no seu personagem, ele reflete algumas características daquela pessoa, mas ele vai estar jogando com o personagem. Aí, Nicolas, como é que tu começou nesse universo de RPG? Rapaz, tem muita gente que já está há mais tempo, né? Sim. Eu comecei ali mais ou menos em 2017, 2018, fazendo um RPG independente, só que não tinha nenhum grupo para jogar. E o pessoal recomenda muito. Procura grupo online, tudo, só que é uma coisa que eu não gosto, eu prefiro presencial, né? A gente jogando ali, tendo aquela interação bem mais direta. E aí eu comecei a pesquisar sobre o assunto e comecei a jogar um RPG independente. Então teve uma oportunidade que teve uma despedida de solteiro para um amigo nosso, e aí eu reuni o pessoal ali de uma igreja e falei, não, pois a gente vai jogar aqui nessa despedida de solteiro, porque era todo mundo nerd, e deu super certo, o pessoal gostou muito, a gente ficou, se estendeu um pouquinho, mas foi o que a gente chama de one shot, né? Uma aventura de uma noite só. E aí, como eu vi que a aceitação foi boa, eu comecei a montar meus grupos dentro das igrejas, né? Fazer as eu pequenas lembro, seitas. Nicolas, não sei se tu vai lembrar também, mas acho que foi justamente um pouco depois disso, né? Que tu conversando, não é uma conversa formal não, que tu queria fazer um grupo nesse sentido, tal. Aí foi quando estava saindo a nova edição do Tormenta. do Tormenta, né?
que eu até disse, então, pô, eu dou de presente, que eu sempre achei legal. Eu conheci o RPG desde de minha adolescência, tá? Só que eu não jogava o sistema que tu joga. D&D, Tormenta, aspecto mais medieval. Lá em Recife, eu e meus amigos jogavam o da White Wolf, né? Vampiro, lobisomem, né? E aí o problema, né, acho que o Nicolas deve saber, é que os RPGs da White Wolf, eles são muito mais focados para a narrativa do que para o conjunto de regras. Então, se você pegar lá D&D, que tem aquelas regras todas que às vezes dá um nó na cabeça, White Wolf é o contrário. As regras são até simples, até demais. O foco é a interpretação. Aí o que me lembra que a gente foi fazer uma noite e que o cara tinha que ir fantasiado com o seu personagem. Ai, meu Deus. O cara ia ter que ter fantasma do personagem. Só que a bronca, qual foi? Foi um amigo meu que o personagem dele era uma mulher. Oh, beleza. Aí o cara não perdeu que ponto. O cara não teve, já tinha cabelão, ele não teve dúvida. Pegou a saia da mãe. Eu não tô nem inventando. Ele pegou a saia da mãe, amigo. Pegou a saia da mãe, botou lá, botou o batom. E aí o ponto era exatamente esse, era a gente tratar aquilo sério, entendeu? O negócio era assim, quando acabou, foi risada e tal. Eu ainda vou procurar, não tá comigo não, mas eu vou procurar alguém que ainda tem essa foto desse dia, sabe? Pois foi. Pois bem, mas aí, Nicolas, o ponto agora é o seguinte. Então, veja que no meu caso, eu comecei, achava bacana, tá certo? Montava a ficha, numa era pré-computador, assim, popular. Computador era uma coisa que só tinha, se popularizou, acho que foi no início dos anos 2000, por ali, um pouco antes ainda, eu fazia minhas fichas de vampiro, máquina de digitar. Pô, ficava digitando lá, fazia a minha ficha, achava aquilo massa. Parei de jogar lá atrás, porque minha mãe e meu pai me proibiram, né? Vocês estão vendo, na década de 90, foi quando começou aquele movimento de nova era, satanismo, assim, bem pesado, tudo era nova era, tudo era o demônio. No mundo de RPG, o que a gente chama de pane satânica, né? O pessoal começou a temer esse tipo de conteúdo justamente por mexer com criaturas, esse tipo de situação. Meu pai vetou, tive que largar e parei de fato de jogar. Nunca, não vou mentir, nunca perdi o interesse, tá? Quando sempre saía uma edição nova de Vampiro, eu pegava lá na livraria e ficava lendo, sabe? Dito isso, como a gente... Aí, vou pegar aquele exemplo, né, que a gente estava comentando aqui em off. Vamos supor que, como você faz, chama as pessoas recrutando para jogar RPG, que eu acho particularmente legal. Aí, vamos supor que você chamou um adolescente recém-chegado aqui na igreja. Rapaz, eu estou montando um grupo de RPG para iniciantes e tal. Vamos jogar? Aí, o Pirraia chegou para a mãe, né, e disse, mãe, o tio Nicolas lá, que você é professor de adolescência aqui na igreja, né? Tio Nicolas me chamou pra jogar RPG. Aí aquela mãe que pensava que RPG que é uma coisa só de fisioterapia, digitou no Google RPG Nicolas. E achou o Reformado. Tá? E aí ela, com preguiça, foi ver só os shorts. E se depara com esse short aqui. Você sabe a diferença entre os demônios e os diabos de D&D? Os dois são espíritos malignos, mas enquanto os demônios são maus e caóticos, os diabos são maus e leais. Enquanto os demônios são força da natureza sem controle de alto poder bruto, os diabos são burocratas ardilosos que tentam fechar contratos pela alma das vítimas. Enquanto os demônios habitam a região do abismo, os diabos são habitantes dos 9 infernos. Como é que você vai explicar pra essa mãe que RPG não é uma coisa do diabo? É uma pergunta muito boa. Mas nesse ponto de proibição em relação a essas coisas, a gente tá junto. Sim. A gente tá falando a mesma língua. A minha mãe mandava eu queimar todas as minhas cartas de Yu-Gi-Oh! Mandava eu jogar todos os meus Digimon fora, porque eu tinha uns bonequinhos, tinha um colega que compartilhava com a gente, levava pra casa pra brincar, minha mãe, joga isso no mato, porque isso não é coisa de Deus. E aí... Tu jogou? Joguei. Tive que jogar e depois fui me explicar, né? Sim. Mas a questão hoje em dia, até que é um pouco mais bem visto, não no sentido de que melhorou, né? Porque a gente ainda tem alguns segmentos, algumas denominações que são muito restritivas em relação a isso. Mas eu sempre vou apelar pelo argumento básico, que eu acho que é o melhor, sabe? Eu acho que não é problema você engajar adolescentes e crianças num tipo de aventura em que elas vão ser heróis. Porque o foco do RPG não é um culto. Muito pelo contrário, é você desenvolver aspectos heróicos para as crianças que estão jogando.
E eu acho que é interessante a gente dividir habilidades que são verdade e não são, porque sai muita pesquisa sobre os benefícios do RPG. O pessoal fala, RPG melhora a matemática. Mentira, isso aí não existe. D&D talvez. Porque você pode melhorar ali no cálculo, no Fast Math, mas hoje com todo mundo com celular, com calculadora, isso não existe. Mas uma coisa que é fato, melhora sociabilidade, certo, resolução de problemas certo, e trabalho em equipe. O que já é confirmado, né, feito até alguns estudos até pela SEDUC, que é a Secretaria de Educação lá de Brasília, que já tentou implementar a teoria dos jogos no RPG com as escolas públicas de lá, deu um retorno positivo e esses foram os atributos que melhoraram nas crianças. Então, acho que a gente tem que olhar para esse aspecto de vantagem e nós, como pessoas que exercemos uma fé e acreditamos que a Bíblia sendo a nossa regra de fé e prática, olhando para um cenário como esse, desenvolver atributos heróicos e capacidade de resolução de problema, eu acho fundamental para os nossos adolescentes. E por mais que tenha essas figuras hediondas, você vai estar combatendo o mal. Eu acho que esse é o principal ponto. Você não vai estar se aliando a isso. Eu acho que o problema começa a surgir quando nós, tipo assim, vou ser um personagem sem moral, sem caráter, que eu pelo menos acho que é a proposta de outros tipos de RPG que eu não curto. Certo. Eu sempre curto mais os que puxam para ver heróica. E acho que o que a gente tem que incentivar nos adolescentes é esse tipo de atitude, né? Seja homem, seja mulher, desenvolver a sociabilidade, desenvolver a resolução de problemas, o trabalho em equipe, porque nós somos seres relacionais. A gente já entende isso desde Gênesis 3, na verdade, né? Na verdade, Gênesis 1, quando Deus fala, façamos ele a nossa imagem e semelhança, já dizendo que ele se relaciona no seu próprio santo conselho. Isso. Então, acho que uma solução boa, assim, um escape bom, é que os adolescentes não vão estar sendo zumbificados ali num culto, ou que eles vão estar se prostrando a qualquer tipo de imagem ou criatura. Muito pelo contrário. Nós ensinamos dentro do RPG a combater, né? A ter atitudes que são boas para que, vamos dizer assim, mesmo numa história fictícia, eles exerçam características positivas. E colocar o óbvio. É um cenário fictício. O ponto é exatamente esse. É uma história a ser contada dentro de um universo. Só que nesse caso, a gente falou várias vezes, mas não disse, D&D é o sistema mais comum, mais famoso que existe, chamado Dungeons and Dragons, certo? Que era, talvez para os da minha idade aqui lembrar, o Caverna do Dragão. Uhum. Né? O nome original do Caverna do Dragão era D&D, Dungeons and Dragons, tá? Então aquilo ali era como se fosse uma partida de RPG. Tá? Então, para mim, o grande ponto, Nicolas, é esse. Como você bem frisou, aquilo ali é um universo fictício. Ele já tem seu universo formado, então ali vão estar o pessoal em cima daquilo. Eu, particularmente, gosto exatamente disso. Que no universo hoje que essas crianças ficam com a tela o tempo todo na frente dela, você botar um pedaço de papel. Né? Por isso que eu até gosto da ficha de papel, não curto nem ficha digital. Você tem um pedaço de papel ali na sua frente e aí você está interpretando, solucionando aquilo, eu acho fantástico. Eu acho que é uma coisa que as igrejas poderiam se valer disso. E aí eu não vou dizer assim, como é a solução que alguém já está pensando, vamos criar um RPG crente. As classes sacerdote, sacerdote, profeta e rei. Profeta, apóstolo, entendeu? Pois é, só que, e para mim, esse é o problema, na minha opinião, que é o quê? Obviamente, salvaguardadas muitas proporções, esse RPG crente que a gente está brincando aqui é algo que o Nicolas, o Leonardo, pode ser na vida real. O Nicolas, por exemplo, como casado que ele é o profeta e o rei, em certo grau, o sacerdote do seu lar. Ele funciona ali como Cristo deve funcionar, por exemplo, na vida de todo o cristão. Se ele pega e joga aquilo, na minha ficção, minha classe vai ser o sacerdote. Não há nenhum elemento de ficção, porque ele é aquilo ali. Entendeu? Agora, quando ele vai dizer, eu vou ser um bárbaro, eu vou ser um arqueiro, eu vou ser um mago, tá? Há aquele elemento um pouco do escapismo, que usa a imaginação, mas ao mesmo tempo vai denotar um pouco aquilo que a pessoa é. Eu lembro, Nicolas, por exemplo, que uma característica minha, né? Todo RPG, eu jogo mais RPG digital, ou seja, os jogos, Final Fantasy, Mass Effect, essas coisas. Meu personagem só é bonzinho, não tem jeito. Entendeu? Não tem jeito. Tá certo? Eu tava comentando aqui em off, no final, uns 2 anos aí, eu rejoguei a trilogia do Mass Effect nas minhas férias, mas num espaço de quase 6 meses eu rejoguei. Sempre eu sou o bonzinho da história. Gosto particularmente disso. Agora me tira uma dúvida.
Se tu vês, por exemplo, num adolescente particularmente, que as atitudes dele são moralmente questionáveis, o que é que tu faria? Por exemplo, vamos supor que tu tá numa mesa e o Leozinho, meu filho, começa a tomar algumas posturas que tu vai dizer assim, rapaz, eu tô achando que o Leozinho é assim mesmo fora do jogo. Como tu, como cristão, um crente um pouco mais maduro, como é que você abordaria uma situação dessa, por exemplo? Pastor, tem muitas pessoas que tentam resolver isso através da punição no jogo. Que a pessoa fala, né? Vou mandar guarda em cima dele, vou mandar uma criatura muito forte para ele saber que ali não é o domínio dele. E realmente o RPG pode utilizar esse artifício, esse caminho, mas eu nunca acho uma coisa boa. Eu acho que sempre que o RPG está começando a sair um pouco da sua proposta, que é o quê? Personagens heróicos, a meu ver, você sentar com o jogador e conversar. RPG é um jogo que pode ser jogado em equipe, e a intenção dele não é protagonizar ninguém, e muito menos ter atitudes desse tipo. Acho que você tem a liberdade para você ter personagens mais caóticos, mas se o seu personagem for para ser mal, e se você quiser levar isso até o fim, ele não tem nem motivo para dar andando com os outros. Ele vai ter a sua própria, então, não sei o quê, e aí imediatamente ele sai da mesa. Então eu acho que é assim, olha, se você a origem do seu personagem que você escreve antes de começar a jogar, tem que ter um motivo para você estar amarrado ali com aqueles jogadores. Se não, para quê? Sabe? É simplesmente para ser mal. E aí vai sempre da sagacidade do mestre de identificar se aquela pessoa está fazendo aquilo por alguma necessidade. Entendeu? Eu já fiz um curso de mediação judicial quando era estagiário e eles disseram muito que uma resposta agressiva, às vezes, não sempre, é fruto de uma necessidade escondida. Então, às vezes, a pessoa está passando por alguma situação e ela quer extravasar ali no jogo. Então, acho que você tem que ter a sabedoria de sentar com a pessoa e conversar com ela e falar, olha, acho que você deveria seguir dessa forma. Acho que você não deveria agir desse jeito. Porque é muito bom, quer dizer, não é nem que é bom, é tentador nós termos a síndrome do protagonismo. Mas o RPG é um cenário em que não existe o escudo de roteiro. Então, a qualquer momento, você pode morrer. Então, seja por punição dentro do jogo, seja por conversando pessoalmente, eu acho que você tem que começar a identificar e se tornar um padrão, você partir para a conversa mesmo. E aconselhar, demonstrar e entender, né, onde é que o jogador quer chegar com aquilo e, se não, mudar um pouco a conduta para se adaptar mesmo. E o que é engraçado nisso é, por exemplo, me preparando para esse podcast, eu me lembrei do meu primeiro personagem que eu fiz em Vampiro. Aí eu disse assim, rapaz, é engraçado, como todo adolescente se acha esperto e pensa que tá criando uma coisa única, né? Ninguém nunca pensou nisso. Isso. Aí, para você ter uma ideia, a classe do meu personagem eram os Tremere. Os Tremere em Vampiro, eles eram tipo assim, era como se fossem os magos em Vampiro. É a classe mais reservada, que tem taumaturgia, que era lá a disciplina do sangue e tal, não sei o quê. Globo Solitário. Não, veja, eram os elitistas. Desculpa, os Ventru eram os elitistas de riqueza e os Tremere eram tipo assim, os magos, os arcanistas. Aí veja só, Nicolas. Aí só que eu disse, não, eu quero um personagem pistoleiro, mas um Tremere. Aí eu disse, como é que então o personagem vai ser um Tremere se ele é pistoleiro? Aí eu disse, já sei. O líder lá dos Tremere, como ele era tão purista, ele me mordeu, porque você é vampiro, né? Me mordeu para ser o guarda-costa dele. Olha o esforço. Exatamente. Só que eu não quero chegar. Criou-se um problema que eu tive que resolver. Qual é o critério para um pistoleiro ser um Tremere? Eu disse, pronto, eu sou o guarda-costa de um cara lá, sabe? E aí, pronto, o Leozinho, meu filho, ele tá jogando com uns adolescentes aqui da igreja. Aí eu disse, primeiro dia, o dia de fazer a ficha. Aí ele voltou. Aí eu perguntei, filho, tu fez o quê? Um Minotauro Paladino. Eu digo, vai, Leozinho. Todos os personagens. Um Minotauro Paladino, pai. Eu digo, vai fundo. Então, essa é a minha questão. Eu particularmente acho legal. Tanto é que toda vez que ele vai jogar, ele volta contando exatamente isso. Rapaz, aconteceu isso, a gente resolveu dessa forma. Sabe? Eu acho fantástico, como pelo menos na conversa comigo, se é para mim ganhar, é exatamente esse aspecto de como a gente vai resolver esse problema, sabe? Aí ele vai colocando a discussão do grupo, como foi aqui, tudo, pai, não sei o quê. Aí eu digo, caramba, isso é legal. Vamos supor que alguém esteja ouvindo e decida assim, pois eu queira começar um grupo de RPG com jovens da minha igreja.
qual o caminho? Qual o melhor caminho para isso? Além de assistir o seu canal no YouTube, fazer um jabá de graça. Não, nem falo tanto assim, porque todo mundo começa de uma forma. Sim. Né? Eu comecei fazendo um RPG independente, sem estar ligado a D&D ou Tormenta, nenhum sistema. Quando eu vi que os sistemas são um piso mais sólido para você começar a jogar, eu falei, vou aprender. Aí eu fui em 2 canais que eu assistia, que era o Formação Fireball e o RPG Planet, que são outros canais aqui, que estão presentes no YouTube, que eles já são sólidos em relação a esse tema. E eles são muito instrutivos, né? Eles direcionam bem. Mas se você quiser começar de forma já formal mesmo, sem um RPG independente, eu sugiro você pegar o Tormenta 20, que ele é bem fácil de entender. Você pega o livro tem tudo. Tudo. Classe, raça, como você joga, como você faz sua ficha. Não é difícil. É um livro único para o mestre e jogador. Um livro único. Mestre, jogador, tem os monstros lá também. Mas, se você... Cara, vou pegar esse calhamaço, vou começar a ler. Vou nada. Então, eu quero uma coisa mais simples. Você pode fazer um jogo simples de interpretação para você, vamos dizer assim, molhar os pés e saber se você quer realmente isso, né? Que joga com os teus amigos e senta ali numa conversa e fala desse jeito. Não, vamos jogar um jogo aqui de roleplay agora. Eu vou começar contando uma história e aí a roda vai complementando. Cada um conta uma história, só não pode contradizer o que o outro disse. Eu comecei assim, entendeu? Eu tava num dia de bobeira com meus amigos, a gente sentou ali na sala, depois do almoço, e falou, vou começar a contar uma história pra vocês continuam, só não pode me contradizer. Aí eu comecei. Era uma vez um pizzaiolo. E aí o cara foi contando. Terminou com o bicho numa viagem do tempo da peste. Eu falei, rapaz... Eu tenho um jogo de tabuleiro assim, viu, Nicolas? O nome do jogo dele era uma vez que todo mundo recebe uma carta e aí você tem que ir contando as histórias com aquela carta que está na sua mão. E o ponto do jogo é a mesa decidir quem complementou melhor a história. Não é tipo quem acabar com as cartas primeiro, entendeu? Pois é, então assim, até o jogo de tabuleiro já tem esse processo. O que eu quero dizer é assim, o objetivo final do RPG é o quê? É você se divertir, é você viver boas histórias ali na mesa. Tanto que o que ressalta, assim, o que as pessoas mais gostam de ouvir rapaz, a minha mesa lidou com isso. Como eu já escutei um podcast do cara, o meu personagem caiu da estratosfera e sobreviveu. Eu falei, só no RPG. Aí acontece esse tipo de situação, que você depois fica rindo e contando, cria bons momentos de vínculo. Então, se é diversão por diversão, você não precisa de um sistema, o sistema vai te direcionar sim, lógico, te dá as limitações, justamente para melhorar a tua experiência. Mas se você quiser fazer isso de forma independente, vai lá, meu amigo. Cria um mago, um guerreiro, dá 2 poderzinhos para cada um deles e faz um one shot, né? Quando eu joguei nessa despedida de solteiro do meu amigo, foi assim. Eu peguei um guerreiro, cavaleiro, não sei o que, criei as classes e dei 2 poderzinhos para cada. Aí a pessoa, quero misturar o meu poder com o dele pra gente atacar os 2 de uma vez só. Meu amigo, vá. Entendeu? Então, o que vale nas situações... O que vale nas situações, eu acredito, é a diversão. Né? A gente não pode nem ser falso e dizer, vou aqui aprender a desenvolver meu trabalho em equipe. Porque não é. No final, você está indo jogar e ter um bom tempo com seus amigos. E eu acho que isso é o mais fantástico, porque o RPG não te prende como um board game e te dá uma liberdade para você pensar na solução. Né? Tipo, eu não quero isso aqui. Eu quero fazer, dentro das regras, o que eu imaginei que fosse feito. Então, o diferencial é esse. Uma situação, várias formas de resolver. Né? Tem o caminho da frente, posso voltar para o castelo. Não quero nenhum, quero quebrar o chão e ir para o piso inferior e seguir de lá. Pode fazer. Mas você rolar o teste, rolar os dados, né? Que aí cada regra tem cada sistema tem as suas regras de dados específicas, né? Tu tem paciência, Nico, para esse pessoal que é criativo demais, tipo, tem um caminho à frente, no alto, aí o cara diz, eu quero furar o chão. Tu era aquele que logo assim, o chão é de metal sólido. O chão tem 30 centímetros de concreto, ou tu diz pro cara, rola um teste. Sério. Cara, tem situações em que o jogador quer trollar o mestre. Sim. Acontece demais. Nessas situações você tem que ser um pouco mais firme, né? Mas se você tá vendo que a situação tá indo pra esse lado, tá todo mundo se divertindo, segue, entendeu? Segue. Quero quebrar o chão, rola um teste. Tirei 18 no dado, que é um número bom, né? 18 de 20. Aí você, meu amigo, quebra o chão, você toma um dano, né? Você toma um dano assim, mas aí o mestre pode trollar de volta o jogador e falar, pois tem 30 ratos aqui que tu tem que sair daí. Ou você pode dizer, não, tu encontra uma caixa do tesouro. Então, assim, o que importa é as histórias que vão ser contadas depois, e eu acho que, assim, os jogadores têm essa liberdade, eu acho que quanto mais o jogador tem uma liberdade, melhor, né? Eu advogo a esse favor.
Porque não tem nada mais frustrante de que você ir jogar RPG e você sentir que as suas ações não têm efeito. Então, tem que ser o mestre, tem que fazer o bad cop e good cop, né? O policial bom e o ruim, às vezes. Então, é muito de você tentar equilibrar uma balança nesse sentido. Mas eu sou essa pessoa, que tento ser, né? Quebra o chão, beleza, rola um teste, tudo quebra o chão, acha um tesouro. Eu tento incentivar. Eu gosto do roleplay. Eu não gosto só de seguir regra, sabe? Nicolas, eu agradeço pela tua presença aqui. Eu espero que esse bate-papo possa desmistificar um pouco. Acho que esse é isso. Querendo ou não, para quem tem a minha idade e se afastou por completo disso, que é 90% das pessoas que nos escutam, né? Teve um cara que falou para mim, quando eu disse assim, né? Uma vez, pastor, eu vi que o senhor tem um videogame, eu tenho. O último controle que eu peguei na vida foi o do Atari. Ou seja, exatamente isso acontece, né? Ou seja, o cara parou ali atrás e não houve uma progressão. Então, o que eu espero é de que essa conversa possa ter despertado pessoas para dizer, capaz, que legal. Existe aqui você que reclama tanto do seu filho que não sai de casa, que não tem convivência com as pessoas, né? Você mesmo como pai dizer assim, eu vou fazer, né? Eu não me deu permissão, mas tem um irmão aqui na nossa igreja que fez exatamente isso, para envolver mais os filhos dele, pois eu vou criar aqui uma história. Aí pegou o Cima de Tormenta e criou uma história ali para envolver os filhos dele. Então, fica aí a sugestão até para você, pai mesmo, pensar nesse tipo de coisa pro seu filho e ver que eu particularmente acho divertido. Hoje eu não jogo porque eu acho que é um compromisso. Se o cara pegar uma mesa séria, eu vi um cara no canal do YouTube com a mesa tá rolando há 40 anos. Que beleza. Eu vi, esse aí é o recorde mundial, acho. A mesa mais durável do mundo. Exatamente. O cara até ganha dinheiro com isso, né? Nem mais só diversão, não, sabe? Mas meu ponto é, eu estimulo meu filho a participar. Por exemplo, acho que é uma vez a cada mês que ele só... É um negócio dele muito longo, ele passa um sábado à tarde lá, volta, a gente discuta. Pois, Nicolas, mais uma vez, quem quiser te encontra onde? O canal Reformago. E o Instagram também. Reformago também. Reformago RPG. Pronto. Então, Nicolas, muito obrigado pela sua presença, tá certo? Você que acompanha todos os nossos conteúdos procurando por IPJockey nas plataformas digitais e todas as redes sociais, nos siga, curta, deixe seu comentário ou sugestão e, principalmente, compartilhe para que possamos alcançar ainda mais pessoas. Pois um abração, pessoal, e até o próximo episódio, se Deus quiser.